Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. O Educa Floripa de hoje começa falando de história e identidade cultural. Inspirados pelos principais pontos turísticos de Florianópolis, estudantes do segundo ano da EBM Retiro da Lagoa criaram maquetes cheias de detalhes e significados. No dia 23 de março, Floripa completou 351 anos. E essa foi a forma que os estudantes encontraram de homenagear a cidade. Eles colocaram a mão na massa, ou melhor, no papelão, no isopor, na tinta e na criatividade, para representar os lugares mais conhecidos da capital. Tinha que fazer a maquete. Aí eu resolvi fazer a Ponticino Luz. A gente vai ser Poste Luz ou outras coisas, tá? Então eu escolhi o Poste Luz. Então, essa proposta surgiu com a data do aniversário de Florianópolis, né? Então as crianças já vinham relatando várias coisas que elas fazem com as famílias, né? Principalmente nesse momento de temporada, onde eles aproveitam bastante. E aí surgiu então essa proposta de vir construir com eles a maquete com vários pontos turísticos da ilha. Então a gente trabalhou com um jogo da memória e a partir dali eles escolheram alguns pontos turísticos para estarem representando junto com as famílias em casa. Então foi uma atividade que envolveu todo mundo. Tanto as crianças quanto as famílias, as histórias que eles tinham para contar em momentos em que eles vivenciaram esse local ou alguma história que a família tinha para contar em relação àquele ponto turístico. Então foi muito significativo para todo mundo em sala. Sob o olhar desses pequenos artistas, uma verdadeira aula sobre a cidade que a gente tanto ama. Do mercado público à Ponte Hercílio Luz. Tudo foi feito com muito cuidado, pesquisa e imaginação. A gente já faz de picolé, papel crepom, arame, esponja, tinta, isopor e fita. A gente usa palito de churrasco, papelão, negócio de jornal e eu desenhei. Eu usei massinha para fazer o costão, usei folhas para usar também nas dunas depois daqui que tem um monte da floresta ali. Eu pintei com meu pai o fundo e para entender eu fiz esse cartãozinho. Pensei nesse lugar porque eu gosto muito dele, ele é muito divertido. Às vezes eu vou muito com meus primos. Às vezes, quando é aniversário da minha família, a gente vai lá, comemora e é muito legal. A gente usou caixinha de pasta de dente, caixinha de remédio e um papelão. Porque eu gosto muito de ir lá almoçar, é muito legal. Uma atividade que uniu arte e cultura e reforça a importância de, desde cedo, valorizar o lugar onde vivemos. A gente mora numa ilha onde recebe muitas pessoas de fora também, então apresentar essa nossa história, a nossa cultura, fazer com que esses alunos eles se sintam pertencentes a esse local e principalmente trazer essa identidade, né, que é tão importante para nossas crianças e aproximando eles de vários conceitos que são importantes da história, né? Então, a questão do tempo, do espaço, do sujeito histórico, os fatos históricos também. Então, marcou bastante essa aula e esse momento de socialização e de apresentação foi muito rico. E falando em práticas educativas que valorizam a diversidade e o potencial de cada estudante, a gente trata agora de um evento voltado para a educação inclusiva. Nele, a proposta é promover discussões práticas e reflexivas sobre o assunto.
Nos dias 10 e 11 de junho, a Secretaria Municipal de Educação promove o Seminário de Educação Inclusiva. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe Ana Paula Felipe, que é diretora da Educação Especial. Bem-vinda, diretora. Olá, Luísa. Agradeço o espaço, Agradeço a Educa Floripa mais uma vez estar presente para a gente estar falando um pouquinho sobre educação inclusiva, os nossos serviços, os nossos eventos para a rede. Diretora, esse é um evento voltado para gestores e educadores. Como ele funciona? O Seminário de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, ele é um evento direcionado especificamente para todos os servidores e profissionais da educação da rede municipal de ensino. Então, culturalmente, a gente realiza ele anualmente e desde 2017 essa organização, todo o investimento é realizado pela Prefeitura Municipal de Florianópolis. Anteriormente, a gente recebia recursos do Ministério da Educação para realizarmos a formação para os servidores da rede, inclusive profissionais da educação da Grande Florianópolis, os gestores da Grande Florianópolis. Então, desde 2017, a Secretaria Municipal de Educação realiza esse evento por meio da gerência. Especificamente esse ano, o Serviço de Educação Especial se tornou uma diretoria. Então, essa diretoria, articulado com outras diretorias da Secretaria, tem a responsabilidade de organizar esse evento, que vai ser realizado no dia 10 e 11 de junho. E os eventos costumam ter lemas, O do ano passado era um compromisso coletivo, quem é você nesse processo, e o desse ano? O Seminário de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, esse ano, ele tem como foco principal a tecnologia assistiva. Tivemos como base o ano passado o compromisso coletivo, a responsabilidade de todos em relação à inclusão. Essa base, ela perpassa e ela deve perpassar também este seminário como fundamento, discussão e reflexão sobre o processo de inclusão dos estudantes com deficiência. Mas a gente pretende focar em relação à tecnologia assistiva. O que é tecnologia assistiva? São recursos acessíveis para os estudantes com deficiência conseguirem acessar aquilo que é comum, aquilo que é proposto. Inclusive, o seminário também tem a proposição de a gente estar compartilhando conhecimento sobre a tecnologia assistiva, mas também de estar refletindo sobre aquilo que se propõe para o comum, que muitas vezes a gente precisa rever aquilo que está se propondo para o comum. Esse planejamento que é ofertado para uma turma, um planejamento na educação infantil que é ofertado para um grupo de educação infantil, será que a gente realmente consegue atingir a todos e a todas, independente de uma deficiência ou de uma condição? E aí a gente vai refletir sobre as nossas ações dentro da nossa rede, se faz necessário que esse professor ele saia da unidade educativa e tenha esse momento de reflexão, que tenha esse momento de formação entre os pares. E aí a gente pretende aí trazer formadores de referências nacionais, inclusive aqui de Santa Catarina, para propor, para mediar a reflexão do professor que se faz necessária na sua ação pedagógica. O seminário acontece desde 2017, mas são mais de 20 anos de atuação no atendimento educacional especializado. Quais os principais avanços que você vê nesse setor? Florianópolis, ela é referência nacional e é uma referência que não se perde a nível nacional porque ela se antecipou à política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. E essa política é de 2008. Então, há muito tempo, Florianópolis ela vem investindo no serviço de educação especial, que tem como carro-chefe o atendimento educacional especializado, o AEI. Então, os seminários, inicialmente, eles eram focados nesse profissional, para estar formando esse profissional, de como está atuando dentro de uma unidade educativa. Ele se focou também muito no supervisor escolar. Esse profissional é o qual pensa o planejamento com os demais professores. Então, o seminário ele sempre teve o foco de direcionarmos para profissionais que são multiplicadores dentro da unidade educativa. Que muitas vezes a gente não consegue um espaço para atender, um espaço de formação para atender 10 mil professores, gestores e orientadores. Então a gente foca nos multiplicadores. Esse ano a gente está com um propósito, agora a gente está com um espaço maior. O seminário vai ser realizado no auditório Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. Então a gente conseguiu reservar um espaço onde pode ocupar mais de 400 pessoas. A gente não vai conseguir atingir todo mundo,
mas a gente vai conseguir atingir servidores de outras áreas que também demonstram interesse. Isso já é um pedido há muito tempo da rede. Então, ele vai ser um seminário aberto, as inscrições serão abertas, não focados a determinados cargos ou determinados profissionais da rede. Então, as inscrições serão abertas, mas focados nos servidores da rede. Depois a gente pode até estar abrindo vagas, conforme a disponibilidade, servidores de outras redes, a nível estadual, a nível federal. Mas foco é na rede municipal de ensino, até para a gente manter as reflexões, que a gente possa refletir sobre aquilo que é nosso. Hoje, mais de 3.000 estudantes com deficiência são atendidos pela rede, né? Qual a importância das salas multimeios nesse processo? Então, a nossa sala multimeios na rede municipal de Florianópolis, nacionalmente ela é conhecida como salas multifuncionais. Salas de AE, como no estado. São salas onde é um espaço físico, onde atua o professor de educação especial, que realiza o atendimento educacional especializado aos estudantes com deficiência, com autismo, altas habilidades / superdotação, aonde nós identificamos as barreiras de acesso e como esses estudantes acessam, né? Qual é o processo de comunicação, qual é o processo de escrita, de linguagem desse estudante, que recurso de acessibilidade, qual tecnologia assistiva iremos utilizar não só na sala multimeios, mas como toda a unidade educativa. Então, salas multimeios ela é um espaço físico, mas de grande importância dentro da rede, mas ele não é um espaço privado. A gente sempre coloca isso dentro da rede, né, quando a gente vai orientar. Dentro da escola pública, a sala multimeios ela não é um espaço privado, ele é um espaço público também, mas é onde a gente foca diretamente com o estudante com deficiência, a criança com deficiência da rede. Atualmente, nós estamos com 79 salas multimeios, onde realiza esse atendimento na rede. Houve uma ampliação nos últimos anos de mais de 100% desse espaço físico, inclusive o aumento do número de professores de educação especial que realizam esse atendimento, onde ele atende na sala multimeios, mas ele também precisa estar em todos os espaços da unidade educativa para estar identificando as barreiras de acesso, não só arquitetônica, mas atitudinais, de planejamento, como que esse estudante vai acessar aquilo que é comum para todos os outros estudantes e para as outras crianças. Outro pilar essencial para superar essas barreiras são as famílias, né? Qual o papel das famílias na inclusão escolar? As famílias, elas têm um papel fundamental, é um dos atores principais nessa engrenagem que é o processo de inclusão. Os professores, a gestão, e as famílias é um deles, e tudo isso precisa estar funcionando conjuntamente. Penso que essa articulação é talvez o processo mais difícil da gente estar dando suporte para a rede, para que tudo funcione para a ponta, né? Que é o processo de acessibilidade, para o processo de inclusão desse estudante no contexto educacional. Então a família, ela tem um papel fundamental, ela é o nosso ponto de partida. A gente tem que considerar que essa família precisa estar no espaço educativo para pensarmos juntos como essa criança acessa, porque a família é onde é a primeira instituição dessas crianças, desse estudante. Então a família é a nossa base, é por onde a gente parte. Quem é essa criança? O que ela gosta? O que ela assiste? Tem amigos? O que ela come? Então a família ela vai dar diversos sinais por onde a gente tem que partir. Então a relação com as famílias é de fundamental importância para o processo de aprendizagem e de inclusão do estudante. Até porque muitas vezes a gente também não conseguiu estabelecer uma comunicação desse estudante que a gente possa identificar todos esses desejos, necessidades e potencialidades desses estudantes. Então a fragilidade muitas vezes está na gente, geralmente está na gente. Então a gente precisa de outros papéis, de outras pessoas para estar contribuindo nesse processo, para a gente estar entendendo melhor esse estudante. E esse ano especificamente a gente está aí no processo de encontros de famílias. Então estamos montando alguns grupos, as unidades educativas elas podem solicitar inclusive para a diretoria de educação especial. Nós estamos com uma assessora especificamente voltada para os grupos de pais, pois é uma assessora que tem uma experiência familiar, uma experiência já com relação de famílias por muito tempo.
Então a gente trouxe essa profissional conosco, aonde a gente pode estar conversando mais próximo, a gente tem se colocar nesse lugar desse pai, dessa mãe, que muitas vezes também vem com frustrações, né? Também vem com desgastes pela falta de atendimento em outras redes, em outras áreas. Então a gente precisa acolher de fato a família. Diretora, a gente particularmente tem se emocionado com o trabalho desenvolvido por vocês aqui na rede municipal e queremos desejar um excelente seminário. Nós agradecemos o espaço do Educa Floripa e o espaço para a gente estar compartilhando o nosso queridinho seminário, né? Que é um queridinho porque a gente está culturalmente há alguns anos mantendo esse evento. É um evento pensado para a rede e com a rede. E aí fica o convite para os professores da rede municipal de ensino, para os gestores, né, para os nossos especialistas, para fazer esse convite para esse momento, que a gente também se coloque como responsável desse processo, né, que a gente se coloque e faça as análises da sua prática do dia a dia. Então a gente vai estar compartilhando as informações do evento por meio das nossas páginas, pelo site, e toda a comunicação da rede que nós iremos viabilizar a informação do evento. E aí a gente também vai estar compartilhando quem serão os convidados, os convidados confirmados para estar junto com a gente. Olá! No Dicas de Leitura de hoje, nós temos uma convidada muito especial, ela que é jornalista, cantora, escritora e tem sido uma parceira nas edições da Semana Municipal do Livro Infantil. Então, Carolina, muito obrigada, Carolina Tancredo Damiani, por estar aqui conosco hoje. Muito obrigada, Valesca, pela oportunidade, pelo convite, né? Lindo esse quadro, parabéns pelo Dicas de Leitura. Eu acho incrível a gente poder aí estar estimulando, né? E valorizando autores nacionais, mas também os autores locais, então por isso eu agradeço muito. Carol, então gostaria que a gente começasse pela Semana Municipal do Livro Infantil. Tem sido assim uma alegria a tua participação, mas eu queria ouvir de ti como tem sido essa recepção nas unidades educativas e como é participar deste momento em abril. Então, Valesca, faz 3 anos, né, que eu estou participando da Semana Municipal do Livro Infantil, promovido pela Secretaria de Educação, Prefeitura de Florianópolis. Me sinto extremamente honrada, né? O que aconteceu foi uma coincidência de datas, assim, porque eu escrevi esse livro chamado Diferentemente Maria, inspirado na minha filha Maria Carolina, que na época tinha 8 anos e ela é autista, foi diagnosticada com transtorno do espectro autista. E na época a gente fez bastante divulgação, né, sobre o lançamento do livro, porque o Dia Mundial da Conscientização do Autismo é dia 2 de abril. E aí, na época, há 3 anos atrás, quando eu fiz o lançamento do livro por conta do Dia Mundial da Conscientização do Autismo, que é 2 de abril, vocês, as meninas da Secretaria da Educação, souberam, através da divulgação que a gente fez do livro, né? E aí me chamaram para fazer parte, então, da Semana Municipal, que sempre cai em abril, né? Na primeira quinzena, digamos assim, de abril. Então, fiquei muito feliz dessa participação, porque eu não fiz o livro para sair da escola. Eu fiz o livro para ajudar a minha Maria autista na escola dela. Só que a repercussão foi tão positiva, foi tão grande, que a Prefeitura de Florianópolis me chamou para estar contando, né, essa história para os alunos da Rede Municipal de Educação, né? E desde então eu tenho me sentido muito feliz em poder levar conhecimento de uma forma leve, fluida, divertida sobre o autismo para as pessoas e tanto para os alunos quanto para os professores, né? Então, eu acho que para a gente tirar, de fato, o preconceito, assim, de cima da mesa, né, a gente precisa falar sobre o assunto, precisa deixar claro, né, do que se trata, né, o que é o autismo. Eu vou te confessar que antes do diagnóstico da minha Maria, quando ela tinha 4 anos, é considerado um diagnóstico tardio, eu não sabia nada. Eu achava que o autista não falava, né,
eu achava que o autista não aprendia. Ou então, tem pessoas que acham que todo autista é superdotado, que é muito inteligente, né? E nessa jornada incrível, que já quase 7 anos, né, do autismo na nossa vida, eu descobri que, assim como qualquer pessoa típica, neurotípica, cada autista é diferente um do outro, né? Então, tem autistas que não falam, tem autistas que falam, tem autistas que não têm dificuldade de aprendizagem, tem autistas que têm deficiência intelectual, tem autistas que são superdotados, tem, né? Então, é um momento em que eu fico muito feliz em poder estar aprendendo e repassando esse conhecimento. Então, eu agradeço a prefeitura, agradeço a vocês, né, que sempre valorizam essa nossa história, né, e nos dão essa oportunidade de poder contar essa história nas escolas, onde sou muito bem recebida, e ali os professores e os alunos sempre identificam algum coleguinha que, olha, mas fulano também é autista. Eu sempre pergunto, com muito respeito, né? Tem algum aluno? Pode falar? A criança sabe, né? E a criança abre o espaço para que a criança possa contar a experiência dela também. Muitas coisas são muito parecidas, muitas passagens são parecidas com a história da minha Maria, e outras são diferentes. Então, Carol, eu tive o privilégio de acompanhar, né? Não consigo em todas as atividades, mas alguns momentos teus com as crianças. A sensibilidade, a forma como tu abordas a história da Diferentemente Maria é lindo. E para as pessoas que não conhecem, que não leram ainda, eu queria que a gente compartilhasse um pouco dessa história. Então, tu pensou na Maria para escrever e como foi? O que traz esse teu lindo livro? Depois de 2 anos de pandemia, o que aconteceu? Os alunos voltaram em 2022 para o ambiente escolar. E para eles, para os colegas que já conheciam a Maria desde 2 aninhos de idade, a Maria é como se não tivesse passado o tempo. Eles começaram a tratar ela como se ela ainda tivesse 6 anos. E um dia eu cheguei na escola e ela estava muito chateada. Ela disse: ninguém me trata como uma mocinha, ninguém me trata como igual, eles estão me tratando como bebê. Eu disse, acho que preciso fazer alguma coisa para ajudar a Maria na socialização. Porque o que é o autismo? O autismo, ele é uma dificuldade, principalmente na comunicação e na socialização. Esses são os 2 pontos chaves. Pensei, eu vou escrever alguma coisa sobre isso para conversar com os colegas, né? Quem sabe a escola me dá a oportunidade de entrar. E a coisa veio vindo. Entrei em contato com um ilustrador profissional, o Jorge Felipe. Ele comprou a minha ideia de fazer uma ilustração, a capa de girassóis, porque é o símbolo da neurodiversidade, né? E das deficiências ocultas, né? Então, o autismo é uma deficiência oculta, porque não é síndrome, você não vê no rosto, né? Olhar e dizer como é a síndrome de Down, que a pessoa olha e tem características físicas, né? Então, ele comprou a minha ideia de fazer a ilustração todo de bonequinho, palito, assim, parecendo que tinha sido desenhado por criança. A ideia de fazer a folha do caderno, porque a gente faz muito isso, né? Fazer história em quadrinho, a gente sempre usa o caderno para começar essa aventura, assim, na literatura, né? E a letra caixa alta, porque a Maria até hoje, com quase 12 anos, ainda escreve caixa alta, né? Tu também és mãe de gêmeos, né? São 2 filhos, um menino e uma menina. E eu queria saber como tem sido essa relação com a tua produção, né, para a vida deles. Como que eles têm nesse partilhar dessa trajetória da mãe escritora e que traz uma mensagem tão diferenciada, né, na literatura, como tem sido? Depois que eu lancei o livro, Maria ficou muito orgulhosa. O Fenelon, o irmão gêmeo dela, ele não é autista, né? Ele é meu grande parceiro, meu grande amigo, meu braço direito. E eles ficaram muito encantados com esse mundo da literatura. Eles sempre gostaram de ler. A gente tem algumas bibliotecas, estantes de biblioteca em casa, né? E no 5º ano, em 2023, houve um projeto na escola deles que era aquele projeto da Estante Mágica, onde o aluno escreve um livro, né? E há, de fato, um lançamento lindo o livro, capa dura e tudo mais. O Fenelon, que estava interessado na história da Anne Frank, fez uma biografia
com o olhar dele, de uma criança na época com 10 anos, sobre a Anne Frank, né? E a Maria não sabia muito bem o que fazer, né? A Maria geralmente precisa ser orientada, direcionada. Então eu disse, Maria, por que você não faz uma autobiografia e dá uma continuidade no livro que a mamãe escreveu sobre você? Então ela começou com um texto, com a ajuda do professor de língua portuguesa, Gabriel Inácio, que entrou na vida da Maria, ficou 3 anos ao lado dela. Ele foi trocando de turma, a turma foi crescendo e ele foi indo junto, assim. Ele não era o segundo professor, ele era professor regente. Então ela escreveu um livro chamado Simplesmente Maria, né? E o meu é o Diferentemente Maria, que faz esse jogo de palavras, né? De diferentemente, né? O cérebro. E ela simplesmente, porque de fato o nome dela é Maria Carolina, mas ela gosta de ser chamada de simplesmente de Maria. Então por isso é o título do livro. E ali ela conta, aí de uma forma, de um olhar em primeira pessoa, né? Como ela se sente quando ela se sente invisível, às vezes, mesmo sabendo que os amigos gostam dela, mas parece que ninguém ouve, né? Eu digo para ela, Maria, porque o mundo é muito rápido, muito dinâmico, e ninguém tem paciência de esperar aqueles 5 minutos. Eu, a mãe dela, tive que aprender a esperar 5 minutinhos a mais para ela poder fazer no tempo dela. Porque quando a gente interrompe toda uma linha de raciocínio e para ela, para a pessoa neurodiversa, é pior, porque não sai o que queria sair de frase, o que ela queria desenvolver de raciocínio, né? Então ela escreveu os sentimentos muito profundos e muito maduros, assim, da parte dela. O que deixa ela feliz, que são os cavalos, ela adora, ela fazia ecoterapia lá na Polícia Militar. Né? Então ela aprendeu, ela conheceu todos os cavalos, ela sabia os nomes dele, ela tem uma memória incrível, assim, ela tem esse poder da memória. Carol, nossa, eu acho que te ouviria por muitas e muitas horas. Primeiro porque a tua fala é muito delicada, né? Assim, tu tens uma trajetória com os teus filhos muito especial, trazendo essa questão na literatura. E o segundo, porque a temática é muito importante. A gente precisa falar sobre, pensar sobre. E eu agradeço muito tu trazeres, através da arte, todo esse pensar, né, dessas diferenças que precisam ser respeitadas e precisam ser compreendidas. E aí vai ficar o convite para que a gente possa um dia também conversar com a Maria sobre a publicação dela. E com o teu... Ela vai ficar bastante orgulhosa, com Sim. certeza. Muito obrigada, então, e até um próximo momento. Valesca, mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É muito importante a gente ter espaço para falar sobre diferenças, né? Então, fica aí o meu convite para quem quiser saber mais. Procura lá nas redes sociais, meu Instagram, Carolina Tancredo, e eu estou à disposição sempre de vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. Espia, gente! Estou aqui no Educa Floripa para contar mais uma história para vocês. E eu não sei se vocês se lembram que eu já contei histórias de caixa aqui, né? E eu trouxe outra. O nome dessa é Não é uma Caixa, de Antoniette Portis. Gente, essa história, ela é muito boa. E dá para vocês usarem a imaginação aí na casa de vocês. Pegar uma caixa de papelão e fazer tudo o que eu vou contar para vocês. A história é mais ou menos assim, ó. Por que você está sentado numa caixa? Não é uma caixa, mamãe. Aí ela pergunta de novo. O que é que você está fazendo em cima de uma caixa? Não é uma caixa. Ué, por que você está molhando uma caixa? Mas eu já te disse, mãe, não é uma caixa. Ué, agora você está vestindo uma caixa? Ai, isso não é uma caixa. Meu filho, você ainda está enfiado dentro dessa caixa? Não é uma caixa. Eu já falei para ti. Bem, afinal, o que é isso então, meu filho? É a minha... Não é a minha caixa. O Educa Floripa de hoje destacou iniciativas que valorizam a criatividade dos estudantes e o compromisso da rede municipal com a inclusão. A gente se vê no próximo programa com mais ações e projetos que fazem a diferença na educação de Florianópolis. Até lá!